Para você, quem é o maior piloto de Fórmula 1 de toda a história? Pergunta difícil, né? E se eu te perguntasse então quem é o maior piloto de Fórmula 1 que você viu correr? Sem dúvidas, muitos falariam sobre Senna, sobre Fangio, sobre Lauda, Hamilton, Verstappen, mas com toda certeza muitos falariam sobre Michael Schumacher e eu não poderia discordar. Hoje, aqui no Travando Roda, contaremos a trajetória do gênio alemão que encantou a Fórmula 1 enquanto corria e não sai da memória dos fãs, mesmo estando longe das pistas há mais de uma década, né? Inspirado pelo recente aniversário de 50 anos de vida do piloto e pelo aniversário de 10 anos do seu infeliz acidente lá nos Alpes Suíços, não poderíamos contar a história de outro, senão de Michael Schumacher, 7 vezes campeão do mundo de Fórmula 1. Mas antes, roda a vinheta! Malu, você acha que o Schumacher era rico ou era pobre? Rico. Rico? Rico. Errou! Sobrenome. Mas ele é alemão, né? Na Alemanha todo mundo parece que tem sobrenome de rico. No dia 3 de janeiro de 1969, na cidade de Hurf, localizada na região oeste da Alemanha, a mais ou menos uns 500 quilômetros da capital Berlim, nascia um dos maiores esportistas alemães que o mundo já viu. Filho de Rolf e Elisabeth, Michael teve uma infância simples, sem luxo. Viu seu pai trabalhar como zelador e a sua mãe na cantina do cartódromo de Kerpen. E aí, de certa forma, despertou no garoto a paixão pelo kart. Como o Rolf, pai do Michael, não tinha condições de comprar um kart para o menino, ele juntou um monte de peça velha, descartada pelas equipes, e montou um kart improvisado para o Michael. Mas foi o suficiente para ele, aos 6 anos de idade, já ganhar o seu primeiro campeonato. Sem dinheiro, mas com talento. Muito logo as pessoas que frequentavam o cartódromo de Kerpen começaram a notar a velocidade do Michael. Com isso ele conseguiu alguns patrocínios, nada muito grande ali, padeiro, enfim, pessoal da própria cidade, né? Permitiu que ele pudesse continuar disputando outras competições. Em 1985, tornou-se piloto oficial da fabricante Eurokart, depois de já ter ganhado o campeonato alemão de kart lá no ano de 1982. Em 1987, Schumacher começou a disputar a Fórmula Koenig, primeira categoria de monoposto, e foi campeão, hein? Bom, foi a Fórmula Koenig que deu chance para que no ano seguinte Michael disputasse a Fórmula Ford, o que marcou o início de fato da sua carreira no automobilismo, né? Ficando na ocasião com o segundo lugar. Esse aí ele não conseguiu levar nesse ano. Mas no mesmo ano, o Michael encontrou o cara que lhe daria chance de disputar a Fórmula 3000, um cara chamado Willy Weber. Já ouviu falar? Sim, ele, que inclusive passou a gerenciar a carreira do Schumacher a partir de então. Em 89, o Michael ficou em segundo no campeonato, apenas um ponto do primeiro colocado, mas no ano seguinte acabou com a concorrência e levou o título da categoria. Pessoal, disclaimer, ganhou, mas na última corrida em Macau, que era a corrida mais importante, já mostrou suas garras. Jogou o carro para cima de Mika Häkkinen e fez o finlandês estampar o muro, ficando fora da corrida. Malu, você acha que o Schumacher foi um pouco dick vigarista na carreira dele? Eita! Foi muito dick. Eita! Foi tão de vigarista? Eita, também não consegui falar. O idioma que mais eu consegui falar foi a língua nipônica, né? A língua da japonesada. Primeira, segunda e terceira geração. Foi tão de vigarista que nem saiu aqui pra nós, né? Isso aí. Já no ano de 1990, Schumacher foi escolhido para participar da academia de pilotos da Mercedes. Mas ao invés de continuar na Fórmula 3000, ele foi disputar o DTM, uma espécie de endurance do WEC hoje, sabe? Permaneceu lá até 91. Gente, quando algo muito estranho, muito improvável aconteceu e que levaria o Schumacher para a Fórmula 1. Olha isso! Na semana do GP da Bélgica de 1991, Bertrand Gachot, que era piloto da Jordan, arrumou uma treta no trânsito de Londres. Você aí achando que o brasileiro é barraqueiro, né? Se liga. Ele tacou spray de pimenta na cara do taxista e foi preso. Isso mesmo, ele foi preso. E não pôde ir para a Bélgica correr em Spa naquele final de semana. A Mercedes então viu uma puta oportunidade de mostrar o que o Michael poderia fazer. Desembolsou para a Jordan $150 mil para comprar aquele assento disponível. Bom, o Schumacher foi bem, classificou em sétimo, na largada pulou para quarto, mas
por um problema no carro, teve que abandonar a corrida. Mas, meu amigo, foi o suficiente. Lembra de um cara chamado Briatore? Ah, você lembra assim, né? Ele viu aquilo e decidiu contratar um moleque. O problema é que para você contratar, você precisa despedir alguém. E adivinha para quem sobrou? Pro Brazuca, né? Sempre sobra no brasileiro. Só no nosso! Só no nosso! Roberto Moreno foi despedido, então a Benetton passou a contar com Nelson Piquet e Michael Schumacher a partir do GP da Itália de 1991. Que dupla, meus amigos! Em 92, exatamente um ano depois da sua estreia, Schumacher ganhou o mesmo GP da Bélgica que ele estreou lá na Georgia, lembra? E finalizou o campeonato na frente do Senna. 93 seguiu a vida, terminou o campeonato em quarto lugar, mas foi em 1994, ano da morte do nosso saudoso Ayrton, né, que o Michael mostrou ao mundo que seria campeão de Fórmula 1 a qualquer custo. Malu, mais um episódio de dica vigaristagem do Schumacher, hein? Em um episódio parecido com aquele da Fórmula 3000, lembra? Aquele lá do Mika Häkkinen? O alemão disputava o campeonato com Damon Hill da Williams e a sua vantagem era de apenas 1 ponto quando eles chegavam em Adelaide, na Austrália, para a última corrida do ano. Na ocasião, Schumacher, ao perceber que ia perder a posição para o Damon Hill, porque ele errou a curva, bateu no muro, ele jogou a Benetton para cima da Williams e tirou o Hill da corrida. É verdade que ele também saiu da prova, né? Mas a sua vantagem de 1 ponto o sagrou campeão de Fórmula 1 pela primeira vez. E como foi, hein, Dick Vigarista? Hã? Ele não prestava. Calma, nossos seguidores vão cancelar a gente se a gente falar que ele não prestava. Não era assim. Em 1995, o Schumi conquistou o bicampeonato de Fórmula 1. Em 1996, a Ferrari estava 15 anos sem ganhar um título e já tinha a negativa de outros pilotos, né, de assumir essa bucha. Como o próprio Senna tinha feito antes, porque ele falava que o sonho dele era correr na Ferrari, mas a Ferrari não tinha a entregar para ele o que ele queria, que era a vitória, né? Mas a Ferrari consegue convencer o Schumacher a assumir esse projeto de levar a equipe de Maranello novamente aos holofotes. Mas obviamente o Schumacher não faria milagre sozinho e muita coisa precisava mudar dentro da equipe. Vocês estão assistindo isso daí em 2023, ou 2024 na verdade, né? Já mudou o ano e eu já estou até perdido aqui. Isso lembra um pouquinho a Ferrari de hoje, não lembra? Pois é, sempre foi assim, viu? Então o Schumacher leva consigo toda a equipe técnica da Benetton, incluindo Ross Brown, que no futuro, meio sem querer, teria a sua própria equipe na Fórmula 1. Malu, você lembra do Ross Brown? Lembro. Se você lembra, né? A série da Brau. Se você não assistiu ainda, está no Star Plus, confere, top. No começo, o Schumacher certamente sentiu falta dos tempos de Benetton, já que passou despercebido nos anos de 96 e 97. Mas viu o negócio dar uma certa melhorada ali em 98, porque ficou com o vice-campeonato atrás do Mika Häkkinen, cruzando o caminho dele de novo, né? No entanto, no ano seguinte, Schumacher viu mais uma vez as coisas serem dificultadas para ele na Ferrari. Ele sofreu um acidente em Silverstone e por conta de uma fratura na perna ficou sem disputar 7 corridas daquele ano, deixando longe da conquista do campeonato. Mas aí, meus amigos, veio a virada do milênio. O mundo não vai acabar, garantem os cientistas. E parece que o milênio trouxe boas novas para a Ferrari, né? Porque junto com ele trouxe 5 títulos mundiais de piloto ao Schumacher e 6 títulos mundiais de construtores para a Ferrari entre os anos de 2000 e 2005. Feito este jamais visto anteriormente na história da Fórmula 1. E aí é o seguinte, quem viu, assim como eu, os domingos de manhã no início dos anos 2000, sabia de 2 coisas. Que o Schumacher ganharia novamente aquela corrida que estava passando na televisão e que mais tarde passaria a banheira do Gugu no SBT. Sim, é bem verdade que a Ferrari não escondia muito que o Schumacher era o seu primeiro piloto, né? Isso acabava prejudicando algumas vezes o segundo, como no caso do Rubens Barrichello. Quem aí não se lembra do famoso hoje não, hoje não, hoje sim, né? Pois é. Última curva do ano passado. Hoje não, hoje não, hoje sim.
Hoje sim! Em 2006, com a ascensão de Fernando Alonso em sua Renault, que inclusive aquele R25, a Renault de 2005 do Alonso, era foda. Com a vinda do Raikkonen para a Ferrari, o Schumacher decide pendurar suas luvas e suas sapatilhas, anunciando a sua aposentadoria. Em 2007 e 2008, o Schumacher veio ao Brasil disputar um torneio chamado Desafio Internacional das Estrelas, junto com o Thiago Camilo, Luiz Barrichello, Felipe Massa, Lucas de Grassi, Luciano Burti, entre outros aí. Vocês lembram? Já em 2009, chegou a ser anunciado como piloto substituto do Massa, após a mola ter acertado a cabeça dele lá naquele treino da Hungria, né? Mas por razões de saúde, não substituiu o Massa e a vaga acabou ficando com o Luca Badoer. Depois, o Fisichella assumiu. Já em 2010, foi o ano do seu retorno à Fórmula 1, para correr dessa vez com a Mercedes, talvez como uma forma de compensar o que a montadora havia feito por ele, e até mesmo aquele fato dele nunca ter deixado a Benetton para correr na Mercedes quando a equipe alemã entrou na Fórmula 1, né? Mesmo tendo ele um contrato com a Mercedes que o obrigava a correr pela equipe quando a montadora entrasse na categoria. Lá ele correu até 2012, mas não foi muito bem, onde decidiu finalmente encerrar a sua carreira. Schumi então deixou o seu legado de 7 títulos mundiais de Fórmula 1, 307 corridas, 91 vitórias, 68 pole positions e por aí vai. 2013, né, acabou sofrendo aquele acidente lá nos Alpes suíços, esquiando, e de lá para cá se vão 10 anos sem recobrar a sua consciência, né? Mas sobre o acidente não vamos falar. Para nós, queremos lembrar do Schumi vitorioso nas pistas. Atualmente, a família Schumacher ainda está presente na Fórmula 1 por meio do filho do Michael, o Mick, o qual ocupa a posição de piloto reserva da Mercedes, mas já foi titular inclusive da Haas. E você aí, conhecia a história do Schumacher? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, por isso eu te peço, deixa seu like aí, você não vai pagar nada, mas vai ajudar a gente demais. Se inscreve no nosso canal também, se você não for inscrito, né? E segue a gente no Instagram. Beleza, pessoal? Tamo junto, tá? Até a próxima. Valeu!